Feliz aniversário, Marisa. 70 anos de uma vida medíocre ao meu lado. 70 anos de você fazendo absolutamente nada, além de gastar o dinheiro que eu ganho. Mas relaxa, minha querida, porque hoje eu vim trazer uma notícia que vai mudar tudo. Estou indo embora. E levo comigo a Bruna, que tem apenas 32 anos e me faz sentir vivo de novo. Me faz lembrar o que é ser homem de verdade. Ah, e antes que você pergunte, antes que você faça aquela sua carinha de vítima que você sempre faz, sim, eu vou levar metade de tudo que construímos. Afinal, eu construí tudo isso. Eu trabalhei, eu suei, eu lutei. Você nunca fez nada além de ficar em casa gastando meu dinheiro como a ingrata que sempre foi. Então, brinde comigo, pessoal. Brinde a minha liberdade. Foi exatamente isso que Roberto disse, em voz alta, bem alta, segurando uma taça de champanhe Dom Perignon na minha festa de aniversário de 70 anos, na frente de 50 convidados cuidadosamente selecionados. Ele sorriu. Aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem. O sorriso arrogante de quem acha que ganhou, de quem acha que está no controle, de quem acha que é superior. A mulher ao lado dele, Bruna, loira oxigenada, raízes aparecendo, vestido vermelho colado no corpo como uma segunda pele, salto agulha de 15 centímetros, me olhou com desprezo. Depois, com algo que parecia ser pena. Pena de mim. Como se eu fosse uma coitada, uma velha descartável, uma mulher que havia perdido o valor. Eu não chorei, eu não gritei, eu não implorei. Eu não me joguei aos pés dele pedindo uma segunda chance. Eu apenas respirei fundo, bem fundo, senti o ar entrando nos meus pulmões, coloquei o garfo de prata ao lado do prato de porcelana, limpei os lábios com o guardanapo de linho branco bordado à mão e me levantei devagar, muito devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Todos os olhares estavam em mim. 50 pares de olhos fixos, ávidos, esperando minha reação. Silêncio absoluto. Um silêncio pesado, denso, sufocante. Dava para ouvir o barulho da música ambiente, alguma música instrumental francesa que eu havia escolhido pessoalmente numa playlist do Spotify, e o tilintar dos talheres que alguém deixou cair, nervoso, em algum canto do salão. Dava para ouvir respirações contidas, tosse abafada, o farfalhar de um vestido quando alguém se mexeu na cadeira. Olhei para Roberto, depois para Bruna, depois para todos os rostos ao meu redor, alguns chocados, bocas abertas, sobrancelhas levantadas, outros constrangidos, olhando para baixo, mexendo nos guardanapos, outros claramente aproveitando o show, esperando o próximo capítulo do drama. E então eu disse, com a voz mais calma que consegui, pausada, controlada, cada palavra saindo límpida e clara. Comemorem. Aproveitem bem essa festa, porque foi a última coisa que vocês vão conseguir aproveitar de graça na vida. Aproveitem o champanhe de R$ 1.200 a garrafa. Aproveitem o camarão importado. Aproveitem a decoração que custou R$ 43 mil. Aproveitem tudo. Porque depois de hoje, vocês não vão ter mais nada. Só lembrem de um detalhe pequenininho, mas importante. Tudo aqui, essa casa, essas empresas, esses carros na garagem, essas contas bancárias, esses investimentos, essas aplicações, está no meu nome. Cada centavo, cada tijolo, cada documento, cada assinatura, tudo é meu, sempre foi. O sorriso de Roberto congelou no rosto. Os músculos da face dele ficaram tensos. Bruna franziu a testa, confusa, olhando para ele como quem espera uma explicação. Alguém sussurrou algo que não conseguia ouvir. Outra pessoa engoliu em seco, o som ecoando no silêncio. Eu sorri de volta. Um sorriso pequeno, controlado, carregado de 43 anos de segredos guardados, de humilhações engolidas, de planos traçados em silêncio. E sabe o que mais, Roberto? Eu estava esperando por esse momento faz muito, muito tempo. Anos. Eu estava esperando você se sentir seguro o suficiente, poderoso o suficiente, arrogante o suficiente para fazer exatamente o que você acabou de fazer. E você não decepcionou.
Você nunca decepciona quando se trata de ser um completo idiota. E foi ali, naquele salão decorado com rosas brancas importadas da Colômbia e velas flutuantes acesas em recipientes de cristal, com o cheiro de camarões ao molho de alcaparras misturado ao perfume caro das convidadas, Chanel, Dior, Lancôme, que tudo começou a desmoronar para ele. O salão estava decorado exatamente como eu planejei durante meses, desde junho do ano anterior. Eu havia contratado a melhor decoradora de Belo Horizonte, Cláudia Reis, conhecida por fazer eventos para empresários, políticos, celebridades locais. Gastei R$ 43 mil só na ambientação, sem contar comida e bebida. As mesas tinham toalhas de linho importado da Itália, cor marfim, macias como seda. Arranjos de flores frescas, rosas brancas, lírios, orquídeas, que precisavam ser trocados 2 vezes por semana até o dia da festa para manter o viço, a beleza, o perfume. Velas enormes, grossas, aromáticas, com cheiro de baunilha e lavanda, distribuídas por todos os cantos do salão. Lustres de cristal tcheco refletindo a luz dourada e suave, criando uma atmosfera sofisticada, elegante, perfeita. Tudo perfeito, como eu sempre fui. Perfeita na aparência, destruída por dentro. Eu estava usando um vestido que mandei fazer sob medida com a costureira Dona Lúcia, que trabalha comigo há 15 anos. Azul marinho, cor que sempre me favoreceu, corte reto que valorizava minha silhueta sem apertar. Tecido de alta qualidade que caía bem no corpo. Comprimento na altura dos joelhos, elegante mas não antiquado. Sandálias de salto médio, 5 centímetros, confortáveis o suficiente para aguentar a noite inteira, mas sofisticadas, com pequenos detalhes em strass. Cabelos presos em um coque baixo, bem feito, cada fio no lugar, spray fixador de qualidade. Brincos de pérola que minha mãe me deu quando eu tinha 25 anos, poucos meses antes dela morrer, uma das poucas joias de família que sobraram. Maquiagem discreta. Base leve que cobria as manchas da idade sem ficar artificial, rímel para alongar os cílios, blush rosado para dar cor às bochechas, batom rosado, suave. Eu não parecia uma mulher de 70 anos quebrada pela vida, uma mulher derrotada, uma mulher acabada. Eu parecia uma mulher que sabia exatamente quem era. E eu sabia. Finalmente, eu sabia. Roberto estava do outro lado da mesa principal, ao meu lado direito, onde um marido deveria estar, onde ele sempre se colocou como se fosse seu lugar de direito. Ele usava terno cinza escuro da marca italiana que ele tanto gostava. Armani, se não me engano. Camisa branca de algodão egípcio sem gravata, aberta nos 2 primeiros botões, mostrando pelos grisalhos no peito. O cabelo estava grisalho nas têmporas, mas ainda tinha volume, ainda estava bem cortado. Ele era bonito. Isso eu nunca neguei. 1,80 m de altura, ombros largos que pareciam preencher qualquer ambiente, postura ereta de quem fez judô quando jovem. Ele sabia se portar em público, sabia sorrir para as pessoas certas, sabia apertar as mãos com firmeza na medida certa, sabia mentir olhando nos olhos. Ele era mestre nisso. Bruna estava ao lado dele, mas não sentada à mesa. Ela estava em pé, encostada na cadeira dele, com a mão direita no ombro dele de forma possessiva, marcando território, deixando claro para todo mundo ali que ela era a nova mulher, a mulher escolhida, a vencedora. O vestido dela era tão justo que dava para ver cada curva, cada respiração, cada movimento. Decote profundo que mostrava quase tudo. Maquiagem carregada, olhos esfumados em preto, cílios postiços, batom vermelho sangue. Unhas postiças vermelhas, compridas, afiadas como garras. Ela era bonita também, do jeito que homens idiotas acham bonito. Jovem, vibrante, cheia de vida artificial, cheia de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, cheia de mentiras e interesse. Quando Roberto fez o brinde, levantando a taça bem alto como quem anuncia uma grande conquista, todos os convidados levantaram as taças também, meio automaticamente, meio sem saber direito o que estava acontecendo.
Alguns acharam que ele ia me elogiar, me homenagear, dizer como eu era maravilhosa e dedicada. Alguns já sabiam do que ele era capaz e estavam apenas esperando o desastre anunciado, esperando o show de horror. Minha irmã, Helena, estava 3 mesas à frente, usando um vestido verde esmeralda lindo que eu a ajudei a escolher. Vi quando ela arregalou os olhos de choque. Vi quando ela levou a mão à boca, abafando um grito. Vi quando ela tentou se levantar, mas o marido dela, Rogério, segurou o braço dela com firmeza. Não se meta, ele deve ter dito. Deixa a Marisa resolver isso do jeito dela. Eu senti o coração acelerar, não de medo, não de tristeza, não de humilhação, de adrenalina pura, de algo que eu vinha guardando por tanto tempo que já estava entalado na garganta, sufocando, pedindo para sair, implorando para ser liberado. Minhas mãos tremiam levemente, quase imperceptivelmente. Não por fraqueza, não por nervosismo, por raiva contida, por anos e anos de humilhação engolida, por décadas de silêncio forçado, por todo o peso de uma vida inteira sendo diminuída. A boca estava seca, língua colada no céu da boca. Eu peguei meu copo de água. Cristal francês, transparente, pesado, com pequenos detalhes gravados na base. E bebi devagar, bem devagar, sentindo cada gole. A água estava gelada, com pedrinhas de gelo flutuando. Desceu queimando na garganta, como se fosse algo mais forte, como se fosse veneno ou remédio. Quando me levantei, senti todas as conversas paralelas morrerem instantaneamente. Senti o peso físico de 50 pares de olhos sobre mim, me analisando, me julgando, esperando. Senti o cheiro do perfume de Bruna, algo doce demais, enjoativo, barato apesar do preço, daqueles perfumes de loja de departamento que tentam imitar fragrâncias de luxo. Senti o peso dos meus 70 anos, cada ano marcado no meu corpo, na minha alma, mas também a leveza de quem finalmente ia se libertar. Roberto não esperava que eu reagisse daquele jeito. Ele esperava choro. Ele esperava colapso emocional. Ele esperava súplica desesperada. Ele esperava que eu implorasse para ele ficar, que eu me ajoelhasse ali mesmo na frente de todo mundo e pedisse uma segunda chance, que eu prometesse mudar, ser melhor, ser o que ele quisesse que eu fosse. Porque era isso que ele sempre conseguiu de mim ao longo de todos esses anos. Submissão total, silêncio absoluto, aceitação passiva. Mas dessa vez, não. Dessa vez era diferente. Eu vi a confusão se instalando no rosto dele quando terminei de falar. Ele piscou 2 vezes, rápido, tentando processar a informação. O cérebro dele tentando entender o que eu acabara de dizer. Bruna franziu ainda mais a testa. Pequenas rugas aparecendo entre as sobrancelhas apesar do botox. E sussurrou algo no ouvido dele, provavelmente perguntando o que eu quis dizer. Ele afastou o rosto dela com irritação, com um movimento brusco de cabeça, sem tirar os olhos de mim. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz saindo mais alta do que deveria, ecoando pelo salão. "Você está querendo fazer uma cena no seu próprio aniversário? Na frente de todo mundo? Você enlouqueceu de vez?" Eu não respondi imediatamente. Eu apenas sorri de novo. Pequeno, controlado, letal. Como uma cobra antes do bote. "Não estou fazendo cena nenhuma, Roberto. Estou apenas corrigindo uma informação que você deu errada. Uma informação muito errada. Você disse aqui, na frente de 50 pessoas, que ia levar metade de tudo que construímos. Mas a verdade real e documentada, é que você não construiu absolutamente nada. Nada mesmo. Eu construí. Sozinha. Sozinha e cansada. Enquanto você estava ocupado demais gastando meu dinheiro, traindo com secretárias e assistentes e me humilhando em público e em particular. O salão estava em silêncio sepulcral. Alguém tossiu, nervoso, tentando disfarçar o constrangimento. Outra pessoa se mexeu na cadeira, fazendo o tecido do assento ranger levemente. Alguém deixou escapar um "nossa" baixinho que foi ouvido por todo mundo. "Você está louca?" Roberto disse rindo. Mas o riso saiu forçado, artificial, desesperado.
Você está completamente louca. Tudo que a gente tem é nosso, é patrimônio do casal. 50% de cada coisa é meu por direito, por lei. Você não pode simplesmente decidir que não é. Eu balancei a cabeça devagar, bem devagar, como quem explica algo muito óbvio para uma criança particularmente teimosa e burra. Não, Roberto, não é. Não é nem um pouco seu. E sabe por quê? Porque há 37 anos, quando você quis abrir aquela primeira empresa de construção civil e não conseguiu crédito no banco por causa das suas dívidas acumuladas, mais de 50 mil reais na época, em cheques sem fundo, cartões estourados, empréstimos não pagos. Quem assinou como proprietária, como única e exclusiva proprietária, fui eu. Quando você quis comprar aquele galpão comercial na Savassi e não tinha como comprovar renda porque estava com o nome sujo em todos os órgãos de crédito, quem usou a herança inteira da mãe, 300 mil cruzeiros que ela me deixou quando morreu, para pagar à vista fui eu. Quando você quis expandir os negócios e precisava de um avalista para conseguir financiamento, quem colocou o nome, assumiu o risco, assinou todos os papéis fui eu. Tudo, absolutamente tudo, cada documento, cada escritura, cada contrato, sempre esteve no meu nome. Porque você nunca teve crédito, porque você nunca soube administrar absolutamente nada na sua vida. A cor sumiu completamente do rosto dele. Ele ficou pálido, branco como as rosas da decoração. Bruna olhou para ele, depois para mim, boca entreaberta, tentando entender, tentando processar a bomba que estava explodindo. Você está inventando isso, ele disse, mas a voz saiu baixa, insegura, trêmula. Você está mentindo para essas pessoas. Você sempre foi mentirosa. Não estou. E você sabe disso melhor do que ninguém. Aliás, todos os documentos, e quando eu digo todos, eu quero dizer todos mesmo, estão guardados em lugar muito seguro. Todas as escrituras originais, todos os contratos sociais, todos os registros em cartório, todos os comprovantes de pagamento, todas as certidões. Tudo no meu nome. E sabe o que mais? Eu nunca te coloquei como sócio. Nunca te coloquei como procurador. Nunca te coloquei como herdeiro de absolutamente nada. Você sempre foi apenas meu marido. E agora, nem isso você é mais. Agora você não é nada. Silêncio. Silêncio tão profundo que dava para ouvir moscas voando, se houvesse moscas. Alguém engoliu em seco tão alto que o som ecoou pelo salão inteiro. Roberto deu um passo à frente, os punhos fechados, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força, as veias do pescoço saltadas, o rosto começando a ficar vermelho. Por um segundo, por uma fração de segundo, achei que ele fosse me bater ali mesmo, na frente de 50 testemunhas. Mas ele se controlou. Ele sempre se controlou em público. Em casa era diferente. Em casa, longe dos olhares alheios, ele não precisava de máscara. Você vai se arrepender disso, ele disse entre os dentes cerrados. Você vai se arrepender muito de ter feito isso comigo. Eu inclinei a cabeça levemente para o lado, quase divertida com a ameaça vazia. Não, Roberto, não vou. Quem vai se arrepender é você. E vai ser hoje, agora, neste exato momento. Na frente de todo mundo que você convidou para testemunhar a sua grande vitória, a sua grande conquista, o seu grande momento de glória. E então eu virei para a Bruna, olhando diretamente nos olhos dela. Querida, eu disse, e minha voz saiu quase doce, quase maternal, quase preocupada. Você realmente acha que ele tem dinheiro? Você realmente acha que ele pode te sustentar no padrão que você quer? Então deixa eu te contar um segredo, um segredinho importante. O apartamento onde vocês se encontram para as suas escapadas românticas? Alugado, no meu nome. Eu pago o aluguel todo mês, R$ 3.500. O carro que ele te deu de presente mês passado, aquele Fiat Cronos vermelho? Financiado, no meu nome, em 48 parcelas de R$ 1.200. As roupas de grife que ele usa, os restaurantes caros onde ele te leva, as viagens para Búzios e Angra que vocês fazem todo mês. Tudo, absolutamente tudo, pago com o cartão corporativo da empresa, da minha empresa. Ele não tem nada, meu amor. Nada mesmo. Ele nunca teve. Ele é um vazio ambulante.
Bruna ficou completamente pálida. Ela olhou para Roberto com os olhos arregalados, esperando que ele negasse, esperando que ele dissesse que eu estava mentindo, que eu estava inventando tudo. Mas ele não disse nada, ele apenas ficou ali, paralisado como uma estátua, com a mandíbula travada e os olhos fixos em mim, cheios de ódio puro. E foi naquele momento exato que eu soube. Eu havia vencido. A guerra acabou. E ele sabia disso também. Mas para entender completamente como chegamos até ali, como uma situação dessas foi possível, eu preciso voltar no tempo. Preciso te levar para o começo de tudo. Preciso te contar como tudo começou. Como uma garota de 27 anos, sonhadora, ingênua, cheia de esperanças bobas, apaixonada pela ideia do amor romântico, se transformou na mulher que estava ali, de pé, destruindo metodicamente o homem que um dia jurou amar para sempre. Conheci Roberto em março de 1983, num casamento de uma amiga em comum, a Sônia, que trabalhava comigo no colégio estadual. Eu tinha 27 anos na época, era professora de matemática para turmas do ensino médio, ganhava um salário razoável para os padrões da época, cerca de 3 salários mínimos. Morava sozinha num apartamento alugado de um quarto no bairro Floresta, região central de Belo Horizonte. Minha vida era simples, organizada, previsível como uma equação matemática. Eu acordava todo dia às 6 da manhã, tomava café, pão com manteiga, café com leite, às vezes uma fruta. Pegava o ônibus às 7, chegava na escola às 7h30. Dava aulas das 8 ao meio-dia. Almoçava no refeitório da escola. Comida básica, mas gostosa. Voltava para casa às 2 da tarde. Corrigia provas e preparava aulas até às 6. Jantava algo simples. Assistia TV. Dormia cedo. Finais de semana saía com amigas. Cinema, shopping, algum barzinho. Eu era feliz. Ou pelo menos eu achava que era. Eu não sabia o que estava por vir. Roberto tinha 32 anos quando nos conhecemos. Ele era engenheiro civil, ou pelo menos dizia que era. Depois descobri que ele tinha começado o curso, mas nunca terminou. Trancou no 7º período e nunca voltou. Mas ele tinha o jeito de engenheiro. Usava terno no casamento, estava bem arrumado, cabelo cortado, barba feita, cheirava bem. Um perfume amadeirado, másculo, que me atraiu instantaneamente. Tinha uma risada contagiante, alta, que fazia as pessoas ao redor rirem junto. Um jeito confiante de falar, de gesticular, de ocupar espaço. Ele parecia seguro de si, bem-sucedido, confiável. Ele me abordou no buffet enquanto eu pegava um pedaço de bolo de chocolate decorado com morangos. "Você é amiga da noiva ou do noivo?" Ele perguntou, sorrindo aquele sorriso que depois eu descobri ser calculado para desarmar as pessoas. "Da noiva", eu respondi, tímida como sempre fui. "Trabalho com ela. E você?" "Do noivo." A gente trabalhou junto numa obra grande ano passado, ali na região da Pampulha, construção de um prédio comercial. Ele mentiu. Descobri anos depois que eles mal se conheciam, eram apenas conhecidos distantes. Mas na época eu não sabia. Eu acreditei. Conversamos a noite inteira. Das 8 da noite até 1 da manhã. 5 horas seguidas. Ele me fez rir mais do que eu tinha rido em meses. Ele pareceu genuinamente interessado em mim, nas minhas histórias de sala de aula, nos meus alunos bagunceiros, nos meus sonhos de um dia ter minha própria casa, minha própria família. Quando me ofereceu carona para casa, ele tinha um Chevette azul do ano anterior. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Quando me pediu para sair no final de semana seguinte, eu aceitei de novo, com o coração acelerado e borboletas no estômago. Namoro relâmpago, intenso, apaixonado. 3 meses depois, ele pediu minha mão num restaurante italiano na Savassi, ajoelhado, com um anel de compromisso. Prata com uma pedrinha pequena, nada muito caro, mas bonito. 6 meses depois, estávamos casados na igreja de São José, centro de Belo Horizonte, com 100 convidados, metade minha, metade dele.
Vestido branco alugado, buquê de lírios brancos, bolo de 3 andares, lua de mel de 5 dias em Angra dos Reis, hospedados numa pousada simples, mas charmosa. Eu achei que tinha encontrado o homem da minha vida, o parceiro perfeito, o amor verdadeiro. Eu estava completamente errada. Os primeiros 2 anos foram bons, ou pelo menos eu achei que eram. Roberto trabalhava muito, ou dizia que trabalhava. Ele saía cedo de casa, às 6:30 da manhã, voltava tarde, às 9, 10 da noite. Eu continuei dando aulas por um tempo, mantendo minha rotina, minha independência. Mas ele começou a insistir aos poucos, com pequenas frases aqui e ali, para que eu largasse o emprego. Mulher minha não precisa trabalhar, ele dizia, como se fosse um elogio, como se fosse algo positivo. Você deveria cuidar melhor da casa de mim, preparar as coisas para quando a gente tiver filhos. Você está se desgastando à toa com aqueles moleques mal educados. Eu resisti no começo. Eu gostava muito de dar aulas. Eu gostava da minha independência financeira. Eu gostava de ter meu próprio dinheiro, de não depender de ninguém. Mas ele insistiu tanto, com tanta delicadeza no começo. Presentes, elogios, promessas, com tanta pressão psicológica depois, críticas veladas, comparações com outras esposas, insinuações de que eu não era boa o suficiente, que eu cedi. Larguei o emprego em julho de 1985, 2 anos de casada, 29 anos de idade. Foi o primeiro erro da minha vida, o primeiro de muitos. Engravidei em março de 1986. Descobri num exame de farmácia, daqueles que faziam em laboratório na época. Tive uma menina, Júlia, nascida em novembro de 1986, depois de um parto difícil de 14 horas. Eu amei ser mãe. Amei cada segundo, cada choro, cada risada, cada fralda trocada, cada mamada de madrugada. Mas Roberto ficou completamente distante. Ele mal pegava a bebê no colo. Dizia que era coisa de mãe. Dizia que estava muito ocupado com trabalho, que precisava garantir o sustento da família agora que tínhamos mais uma boca para alimentar. Dizia que eu estava exagerando, que eu estava mimando demais a criança. Mas o dinheiro nunca sobrava. Sempre faltava. Ele sempre tinha contas atrasadas para pagar, dívidas acumuladas para quitar, investimentos que davam errado, negócios que não davam certo, oportunidades que escapavam por pouco. Minha mãe morreu em abril de 1988, vítima de câncer de pâncreas. Foi rápido, doloroso, devastador. Ela tinha apenas 54 anos. Ela me deixou uma herança de 300 mil cruzeiros na época, um valor muito considerável, equivalente a uns 200 mil reais de hoje. Eu guardei o dinheiro numa poupança da Caixa Econômica, querendo usar para garantir o futuro de Júlia, pagar uma boa escola, uma boa faculdade quando chegasse a hora. Mas Roberto começou a pressionar. Ele tinha um plano, uma oportunidade única, uma empresa própria de construção civil, um negócio que ia nos deixar ricos, que ia mudar nossa vida, que ia garantir nosso futuro. Confia em mim, ele dizia, segurando minhas mãos, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que ele sabia usar tão bem. Eu só preciso de um empurrãozinho inicial, só um impulso. Depois a gente decola. Eu confiei. Deus, como eu confiei. Usei 220 mil cruzeiros para abrir a empresa. Tudo. Quase toda a herança da minha mãe. Coloquei tudo no meu nome porque ele tinha dívidas antigas, protestos, restrições que impediam qualquer tipo de registro ou abertura de empresa. É só temporário, ele prometeu, beijando minha testa. Assim que as coisas melhorarem, assim que eu limpar meu nome, a gente transfere metade para mim. A gente vai ser sócios, parceiros de verdade. Ele nunca transferiu, nunca nem tentou. A empresa cresceu. Rápido, construção civil, reformas residenciais e comerciais, pequenos projetos arquitetônicos. Roberto era muito bom de conversa, tinha lábia, conseguia clientes com facilidade, fechava contratos, negociava valores. Mas eu era quem realmente administrava tudo nos bastidores.
Eu era quem cuidava de todas as contas, pagava todos os funcionários, organizava todos os documentos, lidava com todos os fornecedores, resolvia todos os problemas. Ele ia para as obras pela manhã, conversava com os clientes, aparecia nas fotos dos projetos concluídos, recebia os elogios. Mas quem realmente fazia a empresa funcionar, quem realmente trabalhava, era eu. E ninguém sabia, ninguém imaginava. Porque Roberto sempre me apresentava apenas como minha esposa, nunca como minha sócia, nunca como a dona da empresa, nunca como a pessoa que realmente faz isso tudo acontecer. Os anos passaram rápido. Júlia cresceu, virou uma criança linda, inteligente, curiosa. A empresa prosperou além das expectativas. Compramos a casa onde fizemos a festa. Uma casa enorme, imponente, 3 andares, piscina grande, jardim com palmeiras e plantas tropicais, em Mangabeiras, um dos bairros mais nobres e valorizados de Belo Horizonte. 480 metros quadrados de área construída. Comprada à vista em dezembro de 1995, com o lucro acumulado da empresa ao longo de anos de trabalho duro. Tudo no meu nome. Compramos carros importados, fizemos viagens internacionais. Miami, Buenos Aires, Lisboa. Tivemos uma vida extremamente confortável, luxuosa até. Mas eu não fui feliz, nem um pouco. Roberto mudou completamente. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e eu só não quisesse ver. Preferisse fechar os olhos, fingir que estava tudo bem. Ele ficou arrogante, prepotente, autoritário. Ele gritava comigo quando as coisas não saíam exatamente do jeito dele. Ele me diminuía constantemente na frente de outras pessoas. Marisa não entende nada de negócios de verdade. Ele dizia, rindo, enquanto eu estava bem ao lado dele em jantares com clientes importantes. Ela só sabe mesmo é gastar. Mulher é assim, né? Gasta sem pensar. Sorte que eu estou aqui para segurar as pontas. Eu engolia a humilhação, sorria amarelo, fingia que não doía, fingia que não me destruía por dentro. As traições começaram em 1997. Ou pelo menos foi quando eu descobri a primeira de muitas. Uma secretária da empresa, moreninha de 23 anos, recém-contratada. Eu encontrei mensagens no celular dele. Na época, aqueles celulares enormes, tipo tijolo, Motorola ou Nokia. Mensagens explícitas, fotos, planos de encontro. Eu confrontei tremendo de raiva e dor. Ele negou tudo sem pestanejar. Disse que eu estava louca, paranoica, que eu inventava coisas porque era frustrada, porque não tinha mais vida própria. Gaslighting clássico. Eu aprendi o nome dessa técnica de manipulação anos depois, em artigos de psicologia que li na internet. Eu quis tanto acreditar. Então, acreditei, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade. Mas as traições continuaram. Outras secretárias, clientes mulheres, fornecedoras, amigas de amigas. Ele não se escondia mais depois de um tempo. Ele chegava em casa no meio da noite, cheirando a perfume completamente diferente. Ele recebia ligações e saía da sala para atender em voz baixa. Ele viajava sozinho nos fins de semana, alegando compromissos de trabalho que eu sabia que não existiam. E eu continuei engolindo, por Júlia, para não destruir a família, para manter a imagem perfeita que precisávamos mostrar para a sociedade. Júlia saiu de casa em janeiro de 2006, aos 20 anos. Foi estudar medicina na USP em São Paulo. Passou no vestibular na primeira tentativa, uma das melhores colocações. Eu fiquei completamente sozinha com Roberto naquela casa enorme, vazia, ecoando solidão e arrependimento. E foi exatamente ali que tudo piorou de vez. Sem Júlia como desculpa, sem a presença dela como proteção, eu não tinha mais motivo nenhum para continuar fingindo que estava tudo bem. Mas eu tinha medo. Muito medo. Medo de recomeçar aos 53 anos. Medo de ficar sozinha. Medo de ser julgada pela sociedade, de ser vista como fracassada, como mulher que não soube segurar o marido, que não foi boa o suficiente. Então eu fiquei e engoli mais humilhações, e mais traições, e mais desrespeito. Até que chegou o ano de 2018. Foi quando Roberto trouxe Bruna para trabalhar na empresa.
Assistente administrativa, ele anunciou. Ela era muito eficiente, ele disse. Ela tinha futuro promissor, ele disse. Ela merecia uma oportunidade, ele disse. Ela tinha apenas 25 anos. Jovem demais, ambiciosa, sem nenhum escrúpulo moral. A ironia não passou despercebida por mim. Ele estava trocando uma mulher de 61 anos por uma garota que poderia ser sua neta. Eu não fui idiota. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Era óbvio demais. Mas dessa vez, eu não confrontei. Dessa vez, eu fiz algo diferente. Eu observei em silêncio. Esperei pacientemente. Juntei provas meticulosamente. Porque em maio de 2017, um ano antes de Bruna aparecer, eu havia feito algo que mudou completamente tudo. Eu procurei um advogado. Uma advogada, na verdade. Não qualquer advogada. Doutora Fernanda Machado, 52 anos, especialista renomada em direito de família e patrimonial. Uma das melhores e mais respeitadas profissionais de Minas Gerais. Escritório luxuoso no bairro Funcionários. Paguei a consulta inicial de R$ 1.500 do meu próprio dinheiro. Dinheiro que eu guardava escondido há anos, retirado aos poucos da empresa em pequenas quantias que não chamavam atenção. Guardado numa conta digital que Roberto não sabia que existia, que ninguém sabia que existia. Fernanda me ouviu com atenção absoluta por 3 horas seguidas, fazendo anotações detalhadas num caderno de couro. Depois me olhou nos olhos e disse com firmeza: Marisa, você precisa entender uma coisa. Você é a dona legal de tudo. Legalmente, judicialmente, financeiramente. Tudo está no seu nome. Mas você precisa agir rápido. Você precisa se proteger melhor. Você precisa blindar seu patrimônio antes que seja tarde demais. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Nos anos seguintes, de 2017 até aquele fatídico dia em 2025, eu trabalhei em absoluto silêncio. Roberto não desconfiou de absolutamente nada. Ele estava ocupado demais com Bruna, com suas escapadas cada vez mais frequentes, com sua vida paralela cada vez mais explícita. Ele me tratava como móvel velho da casa, presente, mas completamente irrelevante, invisível, descartável. E eu deixei, porque eu estava ocupada com coisas muito mais importantes. Eu organizei absolutamente tudo nos mínimos detalhes. Transferi o controle exclusivo de todas as contas bancárias da empresa para o meu nome. Separei juridicamente todos os bens móveis e imóveis. Refinanciei a casa através de um empréstimo com garantia imobiliária, o que legalmente reforçou de forma irrefutável que a propriedade era exclusivamente minha. Registrei marcas, patentes, tudo relacionado à empresa e aos serviços que oferecíamos. Atualizei testamento deixando tudo para Júlia com usufruto vitalício para mim. Protegi Júlia, protegi a mim mesma e juntei provas, muitas provas, anos de provas. Fotos de Roberto com Bruna em situações comprometedoras, mensagens explícitas de WhatsApp que consegui através de um backup da nuvem, e-mails corporativos usando linguagem romântica, comprovantes detalhados de despesas pessoais, hotéis caros, restaurantes sofisticados, presentes luxuosos, tudo pago com dinheiro da empresa, da minha empresa. Viagens que ele dizia serem de trabalho, mas que eram claramente românticas. Jantares íntimos, finais de semana prolongados. Doutora Fernanda montou um dossiê absolutamente completo. 520 páginas. Documentos originais, fotos impressas em alta qualidade, extratos bancários detalhados, testemunhas dispostas a depor. Eu estava completamente pronta, preparada como um exército antes da batalha final. Mas eu esperei com paciência infinita, porque eu queria que fosse no momento absolutamente certo, no momento perfeito, no momento em que ele se sentisse mais poderoso, mais seguro, mais invencível, mais convencido da própria superioridade. E esse momento foi exatamente no meu aniversário de 70 anos. Porque Roberto não resiste a uma plateia. Ele adora ser o centro das atenções. Ele adora humilhar publicamente, desde que tenha gente para assistir, aplaudir, validar. Então, eu deixei.
Eu organizei a festa perfeita. Eu convidei as pessoas certas. Eu criei o palco ideal. E deixei ele fazer exatamente o que ele faz de melhor: se expor completamente. Eu deixei ele anunciar, na frente de 50 testemunhas, que ia me abandonar. Eu deixei ele me chamar de ingrata, de inútil, de peso morto. Eu deixei ele acreditar que ia sair vitorioso, triunfante, celebrado. Porque quanto maior a queda, mais devastadora a destruição, mais doce a vingança. Depois que eu disse tudo o que tinha que ser dito, Roberto tentou desesperadamente reverter a situação. Ele tentou rir, fazer piada nervosa, dizer que eu estava exagerando como sempre. Marisa sempre foi dramática demais, ele disse para os convidados com voz trêmula, tentando desesperadamente parecer descontraído. Ela gosta de fazer cena. Sempre foi assim. Vocês que convivem com a gente sabem. Mas a voz dele tremeu visivelmente. As pessoas perceberam. Vi vários olhares de julgamento se voltando para ele. Bruna puxou o braço dele com força. Vamos embora daqui agora. Ela sussurrou alto, nervosa, percebendo que algo estava muito errado. Vamos embora, antes que isso fique pior. Ótima ideia, eu disse antes que ele pudesse responder, a voz saindo calma e controlada. Vão embora mesmo, mas não para o apartamento que vocês acham que é de vocês, porque eu cancelei o contrato de aluguel ontem mesmo. Liguei para a imobiliária e cancelei. Aliás, todos os pertences que estão lá dentro, seus ou dela, não sei direito, vão ser retirados amanhã cedo às 8 da manhã por uma empresa de mudanças que eu já contratei e paguei. Você tem até meio-dia para buscar o que é seu e dar um destino. Depois disso, o chaveiro vai trocar todas as fechaduras e instalar um sistema de alarme novo. Você nunca mais vai entrar naquele apartamento. Nunca mais. Roberto ficou completamente vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando. Você não pode fazer isso. Isso é abuso. Isso é ilegal. Posso sim, e já fiz. O apartamento está no meu nome. O contrato estava no meu nome. Eu pago o aluguel com meu dinheiro. Eu posso fazer o que eu quiser. Ele deu mais um passo agressivo à frente. Dessa vez, meu cunhado Rogério, marido da Helena, homem grande, 1,90 m, 100 quilos de músculos, se levantou rapidamente e ficou entre nós dois, formando uma barreira física. Acho melhor você se acalmar agora, Roberto, Rogério disse, a voz firme mas controlada, perigosa. Acho melhor você respirar fundo e pensar bem no que vai fazer a seguir. Roberto olhou para ele com ódio. Depois olhou para mim. Depois olhou ao redor para os 50 convidados. Ele percebeu finalmente que não tinha aliados nenhum ali. Todos estavam do meu lado. Ou pelo menos, ninguém estava do lado dele. Ninguém ia defendê-lo. Ninguém ia apoiá-lo. Ele agarrou a mão de Bruna com força e praticamente correu para a saída, arrastando ela. Bateu a porta com tanta força que o vidro quase quebrou. O silêncio continuou por mais alguns segundos eternos. Então, alguém começou a bater palmas devagar. Uma pessoa, minha prima Andréia. Depois 2 pessoas, depois 5, depois 10, depois todos, absolutamente todos. O salão inteiro aplaudiu de pé. 50 pessoas aplaudindo, gritando, assobiando. Eu não sorri. Eu não chorei. Eu apenas respirei fundo, profundamente, sentindo o ar enchendo meus pulmões e voltei a sentar devagar. Helena correu até mim quase tropeçando, me abraçou com força sufocante, chorando descontroladamente. Eu sabia que você não ia deixar barato, ela disse entre soluços. Eu sempre soube que você era forte, sempre soube. E foi ali, sentada naquela cadeira, cercada de pessoas que finalmente me apoiavam sem reservas, que eu senti algo que não sentia há décadas: liberdade absoluta. Nos dias e semanas seguintes, o caos completo se instalou na vida de Roberto como um furacão devastador. Ele tentou desesperadamente acessar as contas bancárias da empresa. Todas bloqueadas. Eu mudei absolutamente todas as senhas, todos os acessos, todos os códigos. Coloquei a autenticação em 2 fatores. Cadastrei minha digital. Ele não conseguiu entrar em absolutamente nada.
Ele foi ao apartamento buscar as coisas dele no dia seguinte. Encontrou apenas 6 caixas de papelão médias com roupas básicas, sapatos velhos e alguns objetos pessoais sem valor. Todo o resto, móveis caros, eletrodomésticos importados, decorações sofisticadas, ficou, porque era tudo meu, comprado com meu dinheiro. Ele ligou imediatamente para o advogado dele. Um advogado medíocre, barato, daqueles que aceitam qualquer caso sem analisar direito. Quando o advogado finalmente viu o dossiê gigantesco que doutora Fernanda apresentou em contra-argumentação, ele aconselhou Roberto a desistir de tudo imediatamente. Você não tem caso nenhum, ele disse com franqueza brutal. Ela tem provas demais, documentos demais, testemunhas demais. Você vai perder tudo de qualquer jeito. Melhor tentar negociar um acordo razoável enquanto ainda pode. Mas Roberto não quis acordo nenhum. Ele era orgulhoso demais. Ele entrou com processo judicial pedindo meação completa de todos os bens, pensão alimentícia vitalícia, divisão igualitária da empresa. Doutora Fernanda destruiu metodicamente cada argumento. Ela apresentou todos os documentos provando sem sombra de dúvida que eu era a única proprietária legal de tudo. Ela apresentou todas as provas de infidelidade contínua, de má-fé evidente, de desvio sistemático de recursos. Ela pediu danos morais substanciais. O juiz foi absolutamente impiedoso. Ele não apenas negou todos os pedidos de Roberto sem exceção, como determinou que ele devolvesse imediatamente todos os valores que foram gastos indevidamente e comprovadamente com Bruna nos últimos 5 anos. Um total absurdo de R$347 mil. Roberto, obviamente, não tinha esse dinheiro. Ele nunca teve dinheiro próprio. Ele só sabia gastar o que era meu. Ele perdeu o carro. Estava registrado como bem da empresa. Ele perdeu o apartamento, alugado e pago por mim. Ele perdeu até o plano de saúde. Era empresarial, custeado pela empresa, pela minha empresa. E Bruna? Bruna desapareceu literalmente. No exato dia em que descobriu que Roberto não tinha um único centavo no nome dele, ela bloqueou ele em absolutamente tudo. Telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo. Ela já estava saindo com outro cara 2 semanas depois. Um empresário de verdade, com dinheiro real, com patrimônio comprovado. Roberto ficou completamente sozinho no mundo. Ele tentou voltar para casa algumas semanas depois. Apareceu na porta às 11 da noite, visivelmente bêbado, cambaleando, chorando pateticamente, implorando. Eu errei, ele disse batendo na porta. Eu fui um completo idiota. Me perdoa, por favor. A gente pode recomeçar. Eu prometo que vou mudar. Eu prometo. Eu olhei para ele pela janela ampla do 2º andar. Ele estava completamente acabado. Barba de 1 semana por fazer. Roupa amassada e suja. Olhos vermelhos de choro e bebida. Patético. Lastimável. Eu não desci. Eu apenas fechei a cortina pesada e me afastei. Ele tentou ligar durante dias. Bloqueei o número. Ele tentou mandar mensagens por vários meios. Bloqueei tudo. Ele tentou falar com Júlia desesperadamente para convencê-la a me convencer. Júlia literalmente riu na cara dele. Você acha mesmo que eu vou te ajudar depois de absolutamente tudo que você fez com a minha mãe durante todos esses anos? Ela disse com desprezo e desligou o telefone na cara dele. Roberto recorreu à família dele como último recurso. A mãe dele, Dona Aparecida, 82 anos, que sempre me tratou como empregada, como alguém inferior que não merecia o filho dela, ligou para mim fazendo drama. Marisa, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso com o meu filho. Ele é meu filho. Ele está completamente desesperado. Ele precisa de ajuda urgente. Você tem que ajudar. Dona Aparecida, eu respondi com voz absolutamente calma e educada. O seu filho maravilhoso teve 43 anos inteiros para me tratar como ser humano, como esposa, como companheira. Ele escolheu conscientemente me humilhar. Ele escolheu deliberadamente me trair. Ele escolheu sistematicamente me destruir psicologicamente. Agora,
Ele está simplesmente colhendo o que plantou durante décadas. E, sinceramente, honestamente, eu não tenho pena nenhuma dele. Nenhuma mesmo. Ela desligou na minha cara sem dizer mais nada. Nunca mais falou comigo. Nunca mais. Mas Roberto não desistiu fácil. Homens como ele nunca desistem fácil. Ele tentou fazer uma última cartada desesperada. Uma jogada arriscada e ilegal. Ele tentou subornar um funcionário da empresa, o contador Maurício, para falsificar documentos retroativos que provassem falsamente que ele sempre foi sócio. Ele ofereceu R$20 mil em dinheiro vivo. Maurício, um contador honesto que trabalhava comigo há 15 anos lealmente, veio me contar imediatamente no dia seguinte, trazendo até gravação de áudio do encontro como prova. Eu não fui diretamente para a polícia como seria esperado. Eu não precisei fazer isso. Eu chamei Roberto para uma reunião pessoal. Disse calmamente que queria conversar, que talvez pudéssemos finalmente chegar a um acordo civilizado. Ele aceitou na mesma hora, achando ingenuamente que eu estava fraquejando, que eu estava cedendo. Marcamos em um café conhecido no centro da cidade, região da Savassi. Um lugar público, movimentado, seguro, com câmeras de segurança. Roberto chegou visivelmente ansioso, mas tentando disfarçar. Ele estava mais arrumado dessa vez, tinha feito a barba, tentado se recompor minimamente, passado perfume. Mas os olhos ainda estavam desesperados, fundos, com olheiras profundas. Eu sabia que você ia mudar de ideia eventualmente. Ele disse tentando sorrir, sentando na minha frente confiante. Eu sabia que no fundo você ainda me ama. Sempre soube. Eu não sorri de volta. Coloquei um envelope pardo grosso em cima da mesa de mármore. O que é isso? Ele perguntou com a voz subitamente tensa. Abra e descubra. Ele abriu com as mãos tremendo levemente. Dentro tinha cópias nítidas das conversas entre ele e o contador Maurício. Prints de mensagens de WhatsApp. Gravação de áudio transcrita palavra por palavra. Propostas explícitas de suborno. Valores específicos oferecidos. Datas. Horários. Tudo meticulosamente documentado. O rosto dele ficou completamente branco como papel. Você. Você me armou? Você planejou isso? Não, Roberto. Você se armou completamente sozinho, como sempre fez. Eu só documentei cuidadosamente tudo como sempre faço. Ele olhou nervosamente ao redor, baixou a voz para um sussurro desesperado. O que você quer de mim? O que eu preciso fazer? Quero que você assine isso aqui agora mesmo. Tirei outro papel dobrado da minha bolsa. É um acordo definitivo de separação consensual. Você abre mão permanentemente de todos os pedidos judiciais. Reconhece formalmente que não tem direito legal a absolutamente nada. E se compromete juridicamente a nunca mais me procurar ou me contactar. Em troca generosa, eu não entrego essas provas todas para a polícia. Porque tentativa de fraude, falsificação de documentos e suborno dá cadeia, Roberto. De 3 a 5 anos de prisão. E você não vai sobreviver na cadeia. Ele ficou em silêncio absoluto por longos segundos. Eu vi quando ele considerou seriamente recusar. Eu vi quando ele considerou me ameaçar fisicamente. Mas eu também vi exatamente quando ele percebeu que não tinha saída nenhuma. Nenhuma mesmo. E se eu simplesmente não assinar? Eu entrego tudo completo para a polícia hoje mesmo, ainda nesta tarde. Você é preso imediatamente. Você é processado criminalmente. Você perde qualquer chance remota de reconstruir sua vida patética. E ainda vai ter antecedente criminal permanente. Sua escolha. Ele fechou os olhos com força. Respirou fundo várias vezes. Depois pegou a caneta que eu ofereci calmamente. E assinou, com a mão tremendo violentamente. Eu peguei o documento, conferi a assinatura, guardei cuidadosamente. Me levantei devagar. Adeus, Roberto. Para sempre. Ele não respondeu nada. Apenas ficou ali sentado, olhando fixamente para o envelope, completamente derrotado, destruído. E eu saí do café, sem olhar para trás nem uma vez. Se você quer descobrir como minha vida virou completamente depois de toda essa vingança cuidadosamente planejada,
Se inscreva agora no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que você faria na mesma situação, porque essa história está só começando e a vingança. A vingança foi servida absolutamente gelada. 2 anos completos se passaram desde aquele dia transformador. Hoje é janeiro de 2027. Eu tenho 72 anos acabados de fazer. E pela primeira vez na minha vida adulta inteira, eu posso dizer com absoluta certeza que sou genuinamente feliz. Feliz de verdade. Moro em um apartamento menor agora, bem menor. Não aquela casa enorme de Mangabeiras que carregava tantas memórias ruins. Eu vendi a casa por um valor excelente, R$ 2.400.000. Não suportava mais morar lá, sufocada por 40 anos de memórias ruins, de lágrimas escondidas, de solidão dentro do casamento. Comprei um apartamento lindo de 120 metros quadrados no bairro Nobre Savassi, região central de Belo Horizonte, perto de absolutamente tudo que eu preciso. Segundo andar, varanda enorme e ensolarada, vista privilegiada para a Praça da Liberdade. Eu acordo todos os dias, faço meu café fresquinho, sento na varanda confortável com um bom livro e assisto o sol nascer pintando o céu de laranja e rosa. A empresa está melhor do que nunca na história. Muito melhor. Eu promovi pessoas realmente certas e competentes, contratei novos profissionais qualificados e honestos, modernizei completamente todos os processos antigos. O faturamento anual bateu incríveis R$ 3.200.000 no último ano fiscal. A empresa tem 22 funcionários dedicados agora. E absolutamente todos sabem exatamente quem é a dona, quem comanda, quem decide. Não tem mais aquele apagamento sistemático, aquela invisibilidade forçada, aquela humilhação silenciosa. Júlia se formou brilhantemente em medicina. Ela mora em São Paulo, trabalha em um hospital grande e renomado, é cardiologista competente e respeitada. A gente fala absolutamente todos os dias pelo telefone ou videochamada. Ela vem me visitar religiosamente uma vez por mês, geralmente nos finais de semana. A gente almoça em restaurantes novos, conversa por horas, ri muito. Ela me disse alguns meses atrás, chorando emocionada: "Mãe, eu te admiro imensamente. Você é a mulher mais forte, mais corajosa que eu conheço. Você é minha inspiração. Eu comecei finalmente a fazer terapia. Deveria ter começado há 20 anos ou mais, mas enfim. A terapeuta, doutora Beatriz, está me ajudando profundamente a processar absolutamente tudo, a entender os padrões tóxicos que me prenderam por tanto tempo, a reconstruir minha autoestima destroçada, a me perdoar pelos anos perdidos. Não é fácil nem rápido, mas está funcionando muito bem. Estou melhorando. Voltei a sair regularmente com amigas antigas. Retomei amizades valiosas que Roberto me forçou a cortar ao longo dos anos. Conheci gente nova interessante. Entrei para um clube de leitura maravilhoso que se reúne toda terça. Comecei aulas de dança de salão, forró e samba, porque nunca é tarde para aprender coisas novas, né? E sim, surpreendentemente, eu conheci alguém especial. Não é nada sério ainda. Não sei se vai virar algo permanente, mas está sendo bom, leve, gostoso. É bom se sentir desejada novamente. É bom conversar com alguém que me trata como igual, que me respeita genuinamente, que realmente me ouve quando falo. Ele se chama Antônio, tem 74 anos, viúvo há 3 anos depois de um casamento feliz de 40 anos. Arquiteto aposentado, culto, educado. A gente se conheceu justamente nas aulas de dança de salão. Ele é extremamente gentil, paciente, engraçado, inteligente. Tudo que Roberto nunca foi em momento nenhum. Não sei se vou me casar novamente algum dia. Sinceramente, não sei se quero isso. Por enquanto, estou curtindo intensamente minha liberdade reconquistada. Curtindo poder escolher. Curtindo poder dizer não sem medo. Curtindo ser eu mesma. Júlia veio me visitar mês passado. Ficou o final de semana inteiro. A gente estava jantando tranquilamente em casa. Comida caseira gostosa,
quando ela perguntou com cuidado: Mãe, você tem alguma notícia recente do pai? Sabe como ele está? Eu suspirei fundo. Não muitas notícias, pouco contato. Por quê? Tia Helena me contou que ele está morando numa pensão bem simples na região do Barreiro, periferia. Está trabalhando como vendedor numa loja comum de materiais de construção, ganhando salário mínimo, vivendo de forma bem precária. Eu não senti pena nenhuma. Eu sei que talvez devesse, talvez fosse esperado socialmente, mas eu não senti absolutamente nada. E a Bruna? Júlia perguntou curiosa. A última vez que ouvi falar através de terceiros, ela estava casada com um fazendeiro rico lá do interior de Goiás. Bem mais velho que ela, claro. Muito dinheiro, muitas terras. Júlia riu com ironia, interesseira até o último suspiro. É verdade. Eu concordei balançando a cabeça. Mas sabe de uma coisa interessante? Eu agradeço sinceramente a ela, porque se não fosse ela aparecer na hora certa, eu talvez nunca tivesse tido coragem de sair, de romper, de recomeçar. Ela acelerou um processo que precisava urgentemente acontecer. Ela me fez um favor sem saber. Júlia segurou minha mão com carinho. Você está bem mesmo, mãe? De verdade? Eu sorri sinceramente. Estou. Pela primeira vez em décadas inteiras, eu estou genuinamente bem. Bem de verdade. Encontrei Roberto completamente por acaso 3 semanas atrás. Foi inesperado. Eu estava no supermercado grande da região, comprando frutas frescas no setor de hortifruti, quando virei o corredor estreito e ele estava ali parado, olhando diretamente para mim, congelado. Ele estava visivelmente muito mais velho, cabelo completamente grisalho, quase branco, barriga maior e flácida, postura curvada, roupas extremamente simples, surradas, desbotadas. Ele carregava uma cesta plástica pequena com poucas coisas básicas: arroz, feijão, macarrão, óleo. O básico do básico. A gente ficou parado ali, se olhando fixamente por alguns segundos eternos e tensos. Então ele se aproximou bem devagar, hesitante. Marisa. Roberto. Silêncio extremamente desconfortável. Você está bem? Ele perguntou com voz baixa e rouca. Estou muito bem. E você? Ele deu um sorriso triste e cansado, sobrevivendo como dá, um dia de cada vez. Eu não disse nada. Não tinha absolutamente o que dizer. Ele começou, a voz falhando emocionada. Eu queria te pedir desculpas sinceras, de verdade, do fundo do coração, pelo que eu fiz, por absolutamente tudo, por todos os anos de humilhação. Eu olhei para ele em silêncio. Ele parecia genuinamente sincero dessa vez, mas eu simplesmente não me importei. Eu aceito formalmente seu pedido de desculpas, Roberto. Mas isso não muda absolutamente nada do que aconteceu. Você destruiu conscientemente 43 anos da minha vida. Você me humilhou publicamente inúmeras vezes. Você me traiu repetidamente. Você me diminuiu sistematicamente. Você me fez acreditar durante décadas que eu não valia absolutamente nada. E agora, você simplesmente quer que eu te perdoe porque você está arrependido. Porque sua vida deu completamente errado? Ele baixou a cabeça envergonhado. Eu não te desejo mal nenhum, continuei calmamente. Mas eu também não vou te ajudar de forma alguma. Você criou conscientemente sua própria realidade. Agora vive nela e aguenta as consequências. Ele assentiu devagar, derrotado. Eu entendo perfeitamente. Eu só queria muito que você soubesse que eu realmente sinto muito. Muito mesmo. Tudo bem. Agora, se me der licença, eu realmente preciso terminar minhas compras. Passei por ele sem hesitar. Não olhei para trás nem uma vez. E sabe o que eu senti naquele momento? Absolutamente nada. Nenhuma raiva residual, nenhuma tristeza, nenhuma satisfação pela vingança, nenhum arrependimento. Apenas indiferença completa. E foi profundamente libertador. Tem uma coisa fundamental que eu aprendi dolorosamente nesses 2 anos intensos de reconstrução. Dignidade não se negocia jamais. Amor próprio não tem preço nenhum.
E nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para recomeçar sua vida. Eu passei a maior parte da minha vida adulta inteira tentando desesperadamente ser o que os outros esperavam de mim, a esposa perfeita e submissa, a mãe dedicada e abnegada, a mulher que aguenta calada qualquer humilhação. Eu me anulei completamente. Eu me apaguei totalmente. Eu me perdi por décadas. Mas eu finalmente me encontrei novamente. E hoje eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou Marisa, 72 anos de idade, empresária bem-sucedida, mãe orgulhosa, amiga leal, mulher completa. Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou merecedora de respeito e amor. E se você está lendo isso agora, se você está passando por algo remotamente parecido, eu quero muito que você saiba uma coisa. Você também é tudo isso. Você não precisa aguentar humilhação. Você não precisa aceitar migalhas de amor. Você não precisa se diminuir para caber na vida minúscula de alguém que não te valoriza. Você pode sair. Você pode recomeçar. Você pode ser genuinamente feliz. Não importa absolutamente nada a idade que você tem. Não importa quanto tempo você já investiu desperdiçado. Não importa o que as pessoas vão dizer ou julgar. O que realmente importa é você. Sua saúde mental, sua paz interior, sua felicidade merecida, sua dignidade preservada. Demorei absurdos 70 anos para entender completamente isso. Mas agora que entendi profundamente, eu não volto atrás nunca mais. Nunca mais. Se essa história verdadeira tocou profundamente seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada difícil, deixe seu comentário detalhado aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você emocionalmente. Compartilhe esse vídeo importante com aquela amiga, prima, vizinha, colega que precisa urgentemente ouvir essa mensagem transformadora. Que dignidade não se negocia jamais, que amor próprio vem sempre primeiro, e que nunca, absolutamente nunca é tarde demais para recomeçar sua vida com coragem. Deixa seu like, se inscreve no canal imediatamente e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias reais e inspiradoras. Porque aqui a gente não conta histórias vazias e superficiais. A gente conta histórias verdadeiras que transformam vidas, que curam feridas profundas, que lembram você constantemente de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e absolutamente merecedora de todo o amor genuíno do mundo. Um abraço bem apertado no seu coração e lembre-se sempre, você é infinitamente mais forte do que imagina. Até a próxima história.